escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, e aí, como é que você está? Aproveitou bem as festas de final de ano? Tá aproveitando para descansar bastante antes de começar mais um período de aulas? Eu sei que esse ano as coisas estão um pouco diferentes, até por causa do isolamento social. A maioria de nós não viajou, não visitou, nem recebeu visitas em casa. É um tempo bastante diferente mesmo. Mas mesmo assim, a gente pode aproveitar de um jeito gostoso em casa mesmo. Nesse período de férias, vale aprender uma atividade nova, como cozinhar ou desenhar, quem sabe, ou mesmo ficar expert naquele jogo de videogame que você gosta. Aproveita também para ler um bom livro, quem sabe maratonar uma série na TV, ou tirar um tempinho para andar de bicicleta, para nadar, para ir na piscina, para ficar ao ar livre. Quem sabe até uma boa faxina lá no seu quarto, hein? Mas eu preciso fazer um alerta para você. A única coisa que você não pode tirar férias é do seu momento com Deus. Não dá para tirar férias espiritual. Férias é um momento de descanso, da gente relaxar, mas a gente não tira férias da nossa vida de fé. E sabe por quê? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A gente não tira férias de Jesus. Mas vamos começar com uma oração? Vamos começar a nossa aula orando? Baixa a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos, ainda que de uma maneira virtual, para falar da Tua Palavra, para estudar, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Usa-me, Senhor, para levar essa palavra às crianças hoje e que a gente possa ter um momento de aprendizado, um momento de comunhão, Senhor, e que a gente possa levar ensinamentos preciosos para o nosso coração nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos por esse instrumento maravilhoso que nós temos, que mesmo isolados a gente consegue se comunicar, a gente consegue manter esse contato, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso aí. Então, o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse: não tire férias de Jesus. Para a gente começar, eu vou convidar vocês a ler um trecho bíblico, né, que está lá no livro de Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 até o 31. Vamos acompanhar comigo aqui na tela? Vou deixar bem grande para a gente poder observar melhor esse trecho. Isaías 40, versículos 28 a 31. Acompanha aí comigo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, a primeira coisa que a gente percebe já nesse texto
é que Deus não tira férias. É isso mesmo, Ele não cansa e nem descansa da gente. Olha só o que diz o versículo 28. Vamos colocar só o versículo 28, então, para a gente observar melhor. Lá no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ai, mas Tia Silvia, tá meio complicado. Vamos ler então numa versão mais atual, numa linguagem mais fácil da gente compreender? Olha só. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Ah, se fatiga é ficar exausto. Ah, Deus não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável, é muito maior do que a gente possa imaginar. É isso que esse versículo de Isaías 40, 28 está dizendo. E também há um outro versículo lá no livro de Salmos, no capítulo 121, na verdade, 2 versículos, né? O versículo 4 e 5, que dizem assim: é certo que não dormita, não cochila, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Deus não cochila, Ele não dorme, Ele não perde tempo, Ele está sempre do nosso lado. Ele não tira férias da gente. O nosso Deus é incansável, Ele não para em nenhum momento, pois Ele está o tempo inteiro cuidando da gente, até mesmo quando a gente descuida, quando a gente não presta muita atenção nas coisas de Deus. Mesmo assim, Ele continua cuidando de nós. Quando Jesus estava aqui na Terra, o tempo todo Ele estava cuidando, ensinando, ajudando, curando as pessoas. Vocês se lembram que algumas vezes os sacerdotes judeus ficavam até bravos com Jesus, porque às vezes nem no sábado, que é o dia sagrado para os judeus, que todos têm que descansar, Jesus não deixava de curar, não deixava de ajudar as pessoas que necessitavam. Lá no Evangelho segundo João, lá no capítulo 5, versículo 17, Jesus respondeu quando os sacerdotes perguntaram por que ele não, que ele estava fazendo uma cura num sábado. Ele falou assim para esses homens: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que ele está dizendo com isso? Que ele e o Pai dele, Deus e Jesus, não param. Eles estão o tempo todo cuidando da gente. E não só isso, os anjos do Senhor também não descansam. Eles estão o tempo inteiro a serviço de Deus. Olha lá, no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Ele está dizendo assim, lá no capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os anjos também estão o tempo todo proclamando a glória de Deus. E a Bíblia vai contando isso pra gente também. A gente viu então que Deus não tira férias, os seus anjos também não, estão o tempo todo a serviço de Deus, e esse é o primeiro ponto para a gente se lembrar. Mas tem mais alguém que também não tira férias, e esse, infelizmente, é isso mesmo. O inimigo, o diabo, também não para. Olha só o alerta que a gente lê lá na carta de 1 Pedro 5:8. Olha só: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, ao redor, em volta, como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
Ah, então quer dizer que o diabo também está sempre alerta, sempre procurando uma brecha para poder pegar a gente despercebido, para pegar a gente num momento de descuido? É isso mesmo. O nosso adversário é o diabo. Ele não descansa, ele continua aqui no mundo só esperando um momento para atacar, para desviar as pessoas do caminho de Deus. Por isso, a recomendação do apóstolo Pedro é: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio quer dizer moderado, que não fica aí avoado pelo caminho, com a cabeça na lua. Vigilante são aqueles que estão vigiando, prestando atenção ao seu redor, vigiando para não cair nas armadilhas do inimigo do Senhor. Muitas pessoas acabam devoradas por esse leão, derrotadas por Satanás, porque param a sua vida espiritual, dão férias para a sua vida espiritual, porque elas deixam de ter comunhão com Deus, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, e algumas pessoas acabam se afastando de Deus e dão lugar ao pecado em suas vidas, dão brechas, espaços, situações em que o inimigo pode agir. Então o diabo acaba lançando mentiras, tentando afastar a gente de Deus. Por isso que Pedro avisou: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu não quero ser devorada. Eu fico sempre sóbria, vigilante, alerta para essas armadilhas. E a gente precisa de Deus para isso. Precisa estar em comunhão com Deus. O primeiro motivo que a gente tem, então, para não tirar férias de Deus, da nossa vida espiritual, é porque o mundo espiritual não para. Deus não para, mas o seu inimigo também não. Mas olha só o que está escrito lá em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler na linguagem de hoje, que é para ficar mais atual, mais fácil da gente acompanhar. Veja aqui comigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está dizendo que a gente está travando uma batalha séria, né? O tempo todo a gente tem que ficar alerta para que o diabo não tome conta da nossa vida, para que a gente não fique em pecado. E a gente precisa estar em comunhão com Deus para isso. E vocês se lembram, desde pequenininho a gente canta aquela música, né? Se você quer crescer, o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia e fazer oração. Não tem como você crescer se você não estiver em comunhão com Deus. Você tem que ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer. E se você não fizer isso, o que acontece? Você vai diminuir a sua fé, diminuir a sua comunhão com Deus. É isso que aquela música lá de quando a gente era pequeno contava pra gente. E é essa verdade que eu quero trazer hoje para você. A gente não tira férias de Deus, a gente não tira férias da nossa leitura bíblica diária, a gente não tira férias da oração. O tempo todo a gente tem que estar em comunhão com Deus. Então, se o mundo espiritual não para em momento nenhum, a nossa vida espiritual também não pode parar nunca. E como é que a gente faz, então, para a nossa vida espiritual não parar? Para não tirar férias, né, de Deus? Vamos voltar lá no texto inicial, lá de Isaías 40? Agora eu quero ler com vocês os versículos 29 a 31. Olha só. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, ficam cansados. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eles não ficam cansados porque estão em Deus. Uau! Então os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Os que estão junto de Deus têm as suas forças renovadas, recarregam as suas baterias, enchem as suas vidas com as coisas de Deus e ficam fortes, blindados, protegidos com um escudo protetor contra as armadilhas do diabo. Isso é realmente um conforto para a gente, né? O apóstolo Paulo sabia que todos nós, todos os seres humanos, ficamos cansados facilmente, que algumas vezes vamos ficar tão cansados e tão desanimados, pensando em desistir de tudo, até de Deus, que ele fez um alerta. Olha só o alerta que ele deu, já lá no começo, nas primeiras igrejas, ele escreveu a carta aos Coríntios. Lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 16, ele deu um alerta aos irmãos daquela igreja. Olha o que Paulo falou. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo, não fica desanimado, não deixe de orar, não deixe de estar em comunhão com Deus. O nosso espírito tem que estar em comunhão com Deus o tempo todo. A gente tem que estar sempre lembrando das coisas de Deus, né? Não podemos esquecer disso. Quem disse isso foi Paulo. Ele foi um grande defensor do Evangelho de Cristo. Vocês se lembram? Paulo sofreu muito, ele foi preso muitas vezes, mas em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele deixou de proclamar o Evangelho de Cristo, né? E a gente precisa se alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Jesus disse isso. Lá em Mateus escreveu o seguinte, lá em Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, não só de comida a gente precisa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra de Deus? A Bíblia, isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. É na Bíblia que a gente procura o nosso alimento espiritual. Senão, se a gente não come a comida nossa todo dia, como é que a gente fica? Fraco, sem força, cansado. E se a gente também não se alimenta da palavra viva de Deus, como é que vai ficar a nossa vida espiritual? Exatamente, fraca, cansada, dando brechas para o inimigo de Deus. Por isso que a gente não pode deixar de ler a Bíblia todos os dias. A gente sempre fala isso e eu continuo insistindo com você. Ler a Bíblia todos os dias. E a gente aprendeu, né? Eu comentei com vocês que a gente aprendeu lá naquela música, ler a Bíblia e fazer o quê? Oração. A Bíblia fala exatamente isso, ler a Bíblia e fazer oração. Olha lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, está escrito exatamente isso. Olha, esse versículo é bem fácil de decorar, hein? Orai sem cessar. Orar sem parar, né? Isso significa que o tempo todo a gente tem que estar em comunhão com Deus, a gente tem que estar em contato com Deus. E não é só orar na hora que eu acordo, na hora das refeições, ou fazer uma oração à noite para agradecer pelo meu dia, para pedir alguma coisa para Deus, mas é conversar com Deus nas pequenas coisas, em pequenos momentos, às vezes em alguma situaçãozinha do seu dia a dia, você faz uma pequena oração, Senhor, puxa, eu preciso da sua ajuda agora, Pai, eu preciso decidir o que eu vou fazer, ou Senhor, me ajuda a ter mais paciência com aquele meu irmão que fica me cansando, ou Senhor, me dê forças para ser obediente, para fazer as coisas que os meus pais estão me pedindo, e tantas outras coisas, tantas outras situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? E a gente precisa estar em comunhão com Deus, precisa estar orando sem cessar. As nossas revistas da escola dominical sempre trazem um texto diário para a gente fazer esse momento devocional, de estudar a Bíblia, de fazer oração. Você tem feito isso? Você tem pego a sua revista da escola dominical e tem lido diariamente aquele trechinho bíblico
para a gente fazer a nossa devocional? Se você ainda não tem esse hábito diário, aproveita que nós estamos no começo do ano, a época oficial da gente fazer coisas novas, da gente colocar propósitos, né? Tomar decisões para o nosso ano novo. Aproveita para colocar em prática essa leitura bíblica e essa oração diariamente. Reserva um tempinho do seu dia, 10 minutinhos do seu dia, sempre no mesmo horário. É bacana porque a gente cria um hábito, né? Ou de manhã, de tarde, um horário que seja mais tranquilo para você. Mas faça uma leitura bíblica, ore, converse com Deus. Isso vai fortalecer você, vai deixar você muito mais forte. O seu relacionamento com Deus é muito importante. Você não pode tirar férias dele. Ore, leia a palavra de Deus. Não deixe o inimigo encontrar nenhuma brechinha na sua vida. Lembra do que Pedro disse? Vigiai e orai. Então, a gente não pode deixar a nossa vida espiritual parar, não pode tirar férias da nossa vida espiritual. A gente precisa pedir ajuda do Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude a levar o fardo todos os dias. Olha só o que o salmista cantou lá no capítulo 68 do livro de Salmos. Lá no capítulo 68, versículo 19. O salmista falou assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Dia a dia. Isso quer dizer todo dia. Não é só no domingo, não é só uma vez por semana, quando eu assistir às aulas gravadas. É todo dia. Diariamente a gente tem que estar em comunhão com Deus. Por isso que é tão importante a gente criar esse hábito, ter o costume de ler a Bíblia, de orar diariamente. Então agora você já sabe, mesmo que você esteja de férias de tudo, não tire férias da sua disciplina de oração, de leitura da Bíblia. A sua vida cristã tem que continuar, né? A gente precisa manter a nossa vida cristã mesmo nas férias. Olha só essa imagem que nós colocamos agora. As férias, você não tira férias de Jesus, e sim você descansa com Deus. O nosso descanso com Deus é muito melhor. Não tire férias espirituais, isso não existe, tá? O meu recado final para você hoje é que logo mais a gente vai começar uma nova revista. E eu gostaria muito que você observasse na sua revista essa rotina de oração e rotina de leitura bíblica semanal. Todos os dias ler o seu trechinho bíblico, meditar na palavra. Meditar é você pensar no que aquele versículo quer dizer, pensar no que Deus está querendo dizer para a sua vida naquele dia. Não esqueça, faça sua leitura bíblica, ore diariamente, se prepare mesmo nas férias. E, pessoal, eu tô morrendo de saudade de vocês e eu espero que logo a gente possa ter um encontro real, não somente virtual. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Vigiando e orando. Até mais, gente. Boa semana para todos.